Começa agora um novo vídeo, Senhor e Senhora Sai, com mais um tema surpreendente para você. Feridas emocionais. Boa. Eu sou Eduardo. E eu sou a Giane. E a pergunta que não quer calar. Por que o casamento desperta emoções que nunca foram sentidas antes? Aquelas que você pergunta, eu não era assim, eu nunca Isso. fiz isso. Você vai perceber que está em situações e a sua reação é involuntária, é inconsciente, mas está repetindo uma coisa que você aprendeu lá atrás, talvez na sua infância, dentro da sua casa. Faz sentido? Sim, faz todo sentido. E eu quero dizer para você que, como você trouxe ali, mas as pessoas vão falar, nossa, mas eu nunca fui assim. Sim, você nunca foi assim. Talvez você não tenha sido casado antes. E determinadas emoções vão ser sentidas somente num casamento. Algumas situações que você só vive no casamento, né? Algumas situações que você só provoca num casamento. E aí, o seu comportamento é o reflexo do que você aprendeu. Não é que você é dessa forma. Na verdade, até porque a gente não tá, não prevê o que vai acontecer. A gente vai vivendo, as situações vão acontecendo e a gente vai reagindo. Aí é que tá. A situação te leva para aquele lugar lá atrás e a reação você repete. Essa é a questão. Eu acho que é a repetição do padrão, né? Sim, existem várias feridas. Sim. Por exemplo, rejeição, abandono, humilhação, injustiça, traição. E muitas delas a gente carrega e tem determinados comportamentos por conta dessas feridas emocionais. Por exemplo, o não merecimento. O não merecimento é uma que chama muita atenção. Porque lá atrás você pode ter ouvido, você não pode isso é só para rico. Nossa. Isso é pesado. Mas aquilo é só porque tem muito dinheiro. Uhum. Ou seja, te coloca numa posição de eu não posso e ponto. Sim. Então você traz isso, eu não posso. E aí vira normal não poder, não merecer. Ou então a comparação também, né? Quando você é comparado com todos, como se o seu primo, o seu vizinho, o seu colega, né, o coleguinha da escola, ele tem, ele faz, ele consegue e você não. A comparação é um dos pontos que ferem, né? Que faz você também não merecer. Mas o que isso tem a ver com um casamento, marido? Tem muito a ver, porque, por exemplo, eu não posso ter determinada coisa lá atrás, eu não poderia ter uma bicicleta cara, talvez não poderia ter um videogame caro, um computador caro, eu não posso, isso é só para rico. Agora eu casei. Eu não posso ter uma casa, eu não posso ter um carro, eu não posso ter, às vezes, um casamento mais tranquilo, porque eu não posso. Tem outras comparações que são bem, a gente acha que é tranquilo, mas arrebenta, eu acho que seu amiguinho é melhor que você. Comparação. Seu amiguinho não faz isso, seu amiguinho, ele é educado, seu amiguinho, ele é bonzinho, seu amiguinho não faz bagunça. Ou seja, então assim, você tem que ser igual, desculpa te cortar, você tem que ser igual ao seu irmão mais velho, não é assim, por exemplo? É a mesma coisa. O seu irmão não faz isso, o seu irmão não faz bagunça, seu amigo não faz bagunça, seu amigo é bonzinho, seu amigo não grita. Então quer dizer, significa que eu grito, eu sou bagunceiro. Isso. Então, e é sempre a mesma história. E aquilo é repetido. Então, o que eu absorvi? Que eu sou bagunceiro, que eu sou mal educado, eu sou o cara que grita. Então esse sou eu. Olha sim. Que louco isso. Esse seria você ou te fizeram acreditar assim? Porque de verdade, para mim, isso é uma crença limitante, que não define a sua identidade. Só que você acredita numa inverdade e traz para dentro de casa. No caso, o cara pode ser assim,
Ele tem uma oportunidade boa, mas ele prefere não pegar essa oportunidade porque ele não merece. Sim. Não é que ele não mereça. Olha só como funciona. Não é que eu estou com dinheiro e não mereço comprar um carro bom. Eu não mereço nem ter o dinheiro para chegar no carro. Nossa. Então eu já perdi a oportunidade boa de ter o dinheiro para comprar um carro, uma casa, seja lá o que for. Sim. Para avançar, para eu evoluir em algum ponto, seja o menor que for. É preferível eu não ter o dinheiro, não aproveitar essa oportunidade para não ter que conquistar porque eu não posso. É para rico, que eu aprendi lá atrás. Sim, porque aí você já pensa assim, eu nem mereço porque eu vou ter. Porque se eu tiver o dinheiro, eu vou ter que comprar aquilo. Mas para eu não enganar, ou a minha própria mente não se sentir traída, se eu fizer o oposto, se eu quebrar um padrão, eu prefiro me convencer e continuar acreditando nessa inverdade. Eu não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. É onde entra a justificativa, as historinhas que a gente conta. E aí o não merecimento dentro do lar pode atrasar o avanço, a prosperidade, porque um vai atrasar o lado do outro. Porque se tratando de núcleo, né, familiar, o meu atraso é o seu atraso, e vice-versa. E vice-versa, entende? O não merecimento, ele é extremamente presente dentro dos lares, hoje em dia. Quando os dois estão alinhados, né, com o mesmo projeto, o mesmo propósito, eles entram em ação juntos, mesmo com profissões diferentes. Sim, o alinhamento é muito importante, é um passo muito importante. O alinhamento é um passo muito importante para qualquer tipo de avanço. Sim. Eu acredito que esse seja um dos maiores bloqueios na vida conjugal, porque nós criamos uma barreira invisível sem perceber, tá? Que assim, eu não posso ser feliz, então eu vou dar um jeitinho de sempre ter um relacionamento conturbado, porque eu não mereço ser feliz, porque senão eu carrego, como eu carrego lealdades e feridas emocionais, eu faço o quê? Eu trago para dentro de casa, sem perceber, eu acabo ferindo a minha família, o meu núcleo familiar, entende? E aí ninguém prospera, ninguém é feliz, porque involuntariamente eu crio determinadas situações para que eu reproduza o que eu já vivi uma vez. Exatamente, te leva para aquele lugar e você fica sempre voltando. Você cria uma situação e volta para aquele lugar, e volta para aquele lugar. Isso aí você percebe nitidamente que não tem avanço por causa do comportamento. Sim. E se a gente para analisar, pode ser periódica ou período maior ou menor, a gente consegue ver de forma palpável que é o mesmo comportamento que leva para o mesmo lugar. E não deixa dar aquele passinho que vai corresponder a um avanço, seja ele qual for. Nós falamos isso até em um outro vídeo. Sim. E aí, voltando de novo para as feridas emocionais, elas estão extremamente presentes dentro dos nossos lares. Por exemplo, quem carrega essas determinadas feridas que eu falei, além do não merecimento, também tem o medo. Medo. Sabe aquela pessoa que é extremamente controladora ou controlador? E eu quero controlar tudo. Uma pessoa que é extremamente controlador ou controladora, ela tem medo. Medo de alguma coisa. Medo de perder, medo de que dê errado algo. E por esse motivo, ela tem a necessidade de controlar tudo e todos, por medo. E nem percebe. Muitas vezes esse determinado comportamento faz o quê? Faz o outro se sentir sufocado. Então, mas aí está relacionado a ele permitir também, né? E então a permissão de um faz o controle do outro crescer por causa do medo. Medo de quê? Ela tem medo de perder, ela tem medo de que dê errado. Então, por esse motivo, ela quer controlar tudo, ela tem a necessidade de controlar tudo. E quando ela não consegue controlar determinada situação, ela estressa, ela fica extremamente ansiosa, ela fica na hipervigilância porque ela tem que ver, ela fica nervosa. E onde isso atrapalha no casamento, no relacionamento?
Atrapalha quando o outro se sente sufocado. Atrapalha quando a própria pessoa que tem essa necessidade de controlar, ela se sente exausta, cansada. Porque imagina só você querer controlar tudo e todos. Você não aguenta, o seu corpo não aguenta. Isso causa uma exaustão emocional muito grande. O excesso de controle faz com que o outro se sinta tão sufocado que muitas vezes ele não tem nem vontade de voltar para casa. Será que isso tem a ver com você que está assistindo agora? Tomara que não, né? Isso não é nada saudável. Isso já aconteceu comigo. Eu assumo, eu já fui assim. Nossa, mas você demorou demais, você nem me avisou. Por que você não me avisou? Você demorou muito, eu fico preocupada. Talvez naquele momento era uma necessidade de controlar pelo medo. Medo de, será que aconteceu alguma coisa? Até com pensamentos intrusivos, né? O controle não está só relacionado àquela mulher controladora, que ela é ciumenta, que talvez tenha sentimento de posses. Ali também tem uma ferida emocional por trás, né? Mas não é sobre isso. Muitas vezes a pessoa que carrega o excesso de controle está relacionado ao medo, como eu já havia falado, mas medo do quê? Talvez seja o medo da rejeição, o medo do abandono, medo de ser traída, medo de uma injustiça, né? Então, a pessoa que carrega essas feridas, ela sempre vai ter medo de alguma coisa. Então, geralmente, está ali na mulher. Por quê? Porque a mulher é mais emocional e o homem, ele é mais racional. Mas não quer dizer que o homem também não carrega esse excesso de controle. Outro ponto também que fere muito, sabe, o núcleo familiar, a criança invisível. Sabe quando você cresceu e não foi visto pelos seus, nunca se sentiu visto e nem validado pelos seus? Isso fere muito o núcleo familiar. Muitas vezes você quer ser vista, compreendida, você quer ser validada. E você busca no seu marido ou na sua esposa a validação, o olhar, né? O reconhecimento, e não encontra. Mas será que é no seu marido ou na sua esposa que você deseja essa validação e esse reconhecimento, ser olhado, ser visto? Ou é uma criança interior que carrega essa ferida de rejeição, abandono, que aí cobra do cônjuge? E eu já cobrei muito isso de você. Sim. E você também. Reconhecimento, validação. É uma ferida que a gente busca curar, mas precisa ter uma atenção muita atenção, né? Para a gente poder entender a hora que eu estou querendo, a hora que eu estou ali implorando ali uma validação, que é desnecessária, na verdade. Sim. Não precisa da validação. A gente está fazendo, se a gente está alinhado, está tentando alinhamento, para que eu preciso da validação de tudo que eu vou fazer? Sim. Não é? Então é desnecessário, é uma coisa que eu achava que eu precisava, eu preciso. Enquanto eu não conseguia alguma coisa positiva vindo dela, ela não alcançava. Isso é... Sim. Apesar de, num relacionamento conjugal, um apoiar o outro e buscar apoio do outro é muito importante. Sim, enfatizando essa fala, tá? Apoiar, ótimo. Porque somos parceiros e cúmplices. Mas eu ficar dependendo de você isso, para fazer algo. Então, e isso é muito sério, né? Você buscar suas necessidades no outro, quando na verdade, mesmo que o outro dê, sim, não vai suprir, porque de fato o seu eu, a sua criança interior necessita ser validada, reconhecida e olhada por algo que faltou lá no passado. Ah, mas como eu faço para resolver essa questão?
Como, marido? Como? Como eu faço para resolver todas essas dores e essas feridas que a gente carrega e traz para o núcleo familiar? Porque é isso que tem ferido muito as famílias. Assim como já feriu a nossa, né? Já, porque essa necessidade que você falou de buscar no outro a validação, na verdade, eu acho que está mais para descarregar no outro aquilo que você precisa, né? Sim. Então, porque eu cobrar dela ou esperar dela a validação é descarregar nela uma necessidade que eu tenho que não é responsabilidade dela. Isso, perfeito. Isso então, eu estou descarregando nela uma responsabilidade que nem existe, isso. Não é dela. E aí, jogando fardo em você, fardo, né? Exatamente. E não é nada disso. E não é sobre mim. Não, a gente está tentando alinhamento, então não tem que esperar a validação. Vamos juntos. Perfeito, é isso aí. Então, e qual é o caminho? Qual é o caminho? Mas Jeane, mas Eduardo, mas e aí? Meu relacionamento está dessa forma. Qual é o caminho, marido, a ser feito? O caminho é a busca pelo autoconhecimento, né? Porque, de verdade, se você não sabe quem você é, não sabe o que você quer, não tem como você resolver essas questões. Porque sabendo quem você é e sabendo com muita clareza o que você quer do seu relacionamento, do seu casamento, você com certeza vai buscar esse crescimento pessoal. Com certeza. Entender essas questões. Identidade, aceitar, né, marido? Identidade, entender as questões, aceitar. A partir desse momento que você aceitou, já fica muito mais fácil de você resolver. Sim. Porque você começa, a partir do momento que você aceitou, você começa a prestar atenção em você mesmo. Nos seus relacionamentos, no seu relacionamento, nas suas reações, na verdade, no seu comportamento. É isso? Porque eu já aceitei. Então, o meu comportamento só vai me falar o que eu estou fazendo de errado para eu corrigir. Com certeza. Então, e aí seria para mim? Você busca o seu autoconhecimento para mim? É para mim. E como eu falei no outro vídeo, a minha melhora vai refletir nela como aquela questão minha refletia nela mal, de forma negativa. Então, se eu conseguir aliviar essas questões aí de comportamento, com certeza vai refletir nela, na minha filha, enfim, no ambiente todo. O ambiente muda quando a gente muda, concorda? O ambiente muda quando a gente muda. E se você carrega a tal da síndrome da Gabriela. Essa é a pior. Essa é a pior de todas. Se você o cara fica nervoso e fala, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim. Por favor, gente. Gabriela, não. Você que ama a sua família de verdade, não faça isso com você. Não faça isso com a sua família. Não faz sentido. Não faz. Não é isso? Não faz sentido, Sim. Gabriela, não. Definitivamente. Acho que a pior coisa que a pessoa pode falar é eu sou assim mesmo. Eu não tenho vergonha na cara porque eu não faço isso. É a pior. Uma coisa que você não pode falar é que eu tenho a síndrome da Gabriela. Não. A gente está a gente está em constante crescimento, né, Maria? Busca constante, crescimento. Às vezes a gente vai achar, você pode pensar até meio que é cansativo, porque isso é uma coisa para a vida. Você não vai parar de crescer. Não existe. É infinito. Você pode procurar em qualquer lugar. Não existe estabilidade. Ou você está crescendo ou você está caindo. Perfeito. Concorda? Perfeito. Você está crescendo ou está caindo. Mentira, você está estável. É isso aí. Então, só um minutinho que eu tenho uma palavra para dar. Tá ótimo. Vamos lá. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa palavra é principalmente para os homens, né? Eles são mais resistentes, mas têm um pouco mais de orgulho, sem vergonha de ser quem é, de falar a verdade, de se abrir um pouco, deixar cair um pouco na armadura do guerreiro, né? E descansar em Cristo. Dá uma pensadinha, que vai ser muito bom, vai ser mais leve. É sobre isso, então. Até. Até a próxima. Bye, bye, bye.